Olá, empresários contábeis, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil. Delegar e delargar. Qual a diferença dos dois? Você sabe? Bom, então eu vou explicar aqui o que é delargar. Delargar é quando um líder transfere a sua tarefa, uma determinada tarefa para o seu liderado e junto com isso ele transfere a responsabilidade. Então é quando um líder, ao transferir a tarefa que tem que ser feita, ele deixa para lá. Ele não acompanha mais aquela tarefa, o liderado ele entrega o resultado sem a observação, sem o acompanhamento desse líder. E aí, se o resultado não é o esperado, o líder tende a se posicionar: ah, mas eu passei a tarefa para o meu liderado. E isso não é bacana, né? Isso traz muitos problemas, principalmente a gente falando em escritórios contábeis, onde existe uma responsabilidade, uma infinita gama de responsabilidades, de obrigações a serem entregues, aquelas que são muito importantes, que geram multas. Então a gente precisa entender essa diferença. Um bom líder, ele vai sempre delegar e nunca delargar, porque ele vai transferir a tarefa para o seu liderado para que seja feito, e aí ele precisa acompanhar a execução daquela tarefa. Ele não precisa ficar ali fazendo, né? Porque são inúmeras tarefas, nenhum líder de escritório contábil consegue fazer. Então é importante que se observe o que o liderado está fazendo, que acompanhe as tarefas que eles estão executando. Agora, para um outro lado, tem também delegar, né? E é muito importante esse trabalho quanto líder de conseguir e de treinar. É um exercício diário, né? É uma habilidade que um líder vai trabalhando para ele conseguir delegar. Porque, como eu falei anteriormente, é interessante que ele delegue e não delargue. Então precisa de ferramentas e de uma experiência para que você consiga delegar. Um líder, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado para que ele possa delegar tarefas. Estou falando aqui da nossa realidade, né, de escritório contábil. Normalmente os setores, eles têm encarregados ou supervisores, cada um usa uma nomenclatura. E esses líderes de setores, eles estão encarregados de monitorar as tarefas dos seus liderados, né? Uma vez que eles transferem a tarefa, por exemplo, de execução da folha, de apuração fiscal, de envio de declaração, é importante que este líder acompanhe a execução dessas tarefas. Ele não pode fechar o olho, até mesmo porque são tarefas que geram problemas para clientes, geram multas, geram erros de cálculos. Então, um líder precisa ter este olhar, ele precisa ter ferramentas para que ele possa trabalhar conferindo, observando, selecionar principais tarefas em que são importantes, são tarefas que dão multas, são tarefas mais complexas, e tá conferindo e observando e acompanhando junto com a equipe. É claro que não dá para ele fazer tudo e nem tem sentido a execução de tudo, né? Mas ele precisa utilizar ferramentas em que dê condições para que ele possa acompanhar aquilo que a equipe está fazendo. Isso é delegar, é você acompanhar todos os dias o que a sua equipe está fazendo. E eu quero aproveitar e compartilhar com você a minha segunda-feira. Segunda-feira é um dia exclusivo em que eu tiro para fazer listas. É isso mesmo. Nós temos um sistema já de gestão de tarefas em que as tarefas que são rotineiras, ou seja, são recorrentes todos os meses naquela data, precisam ser feitas. Essas já estão levantadas, já estão inseridas no nosso gestor de tarefas.
Mas existem tarefas eventuais que surgem no decorrer do mês. E essas tarefas, na segunda-feira, eu levanto todas elas e insiro nesse gestor de tarefas com o prazo que eu preciso aquelas demandas eventuais. Tarefas gerenciais, principalmente para os líderes setores. Então aqui a gente tem 5 líderes e eu na segunda-feira vou delegando tarefas e é claro, vou delegando todos os dias, conforme as datas que eu passei de execução, eu vou pedindo feedback daqueles que são meus liderados sobre os assuntos a serem resolvidos. Então, se eu listei, por exemplo, hoje eu fiz uma lista do líder do financeiro. O que o líder do financeiro precisava me devolver de informações, de levantamentos, e eu listei, preciso disso para amanhã, preciso de tal coisa para quinta, preciso de tal coisa para sexta, e aí a partir das datas que eu estipulei de prazo, eu vou cobrando os feedbacks. E assim acontece com todos os setores. No departamento pessoal, eu listei algumas informações que eu preciso, alguns estudos que a gente tem que enviar para o cliente, e aí fiz essa inserção no gestor de tarefas. E conforme for dando os prazos, eu vou cobrando dos meus liderados aquelas informações. E eu faço dessa forma, eu que sou gestora do escritório contábil, eu faço dessa forma e ensino meus encarregados de setores a fazer da mesma forma com os liderados dele. Assim, a gente consegue ter uma gestão muito mais eficiente, muito mais clara e, o mais importante, em cima de resultados, tá bom? Fica a dica, espero que vocês tenham gostado, compartilhe, se isso foi relevante para você, curta e convide mais pessoas para seguir isso aqui. Um beijão e até a próxima!